Olá, bom dia. Vamos aprender hoje um método prático para resolver um sistema N por N. O que é um sistema N por N? É um sistema onde a quantidade de equações é igual à quantidade de variáveis. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema 3 por 3. Por quê? Porque a gente tem 3 linhas com 3 colunas. Tá? Então, a regra de Cramer, ela só nos permite calcular o valor, resolver um sistema resolver um sistema que tem a mesma quantidade de equações pela quantidade de variáveis. Por quê? Porque ele é baseado em determinante. E os determinantes a gente resolve somente de matriz quadrada, é isso? Ou seja, determinante que tem a forma de uma matriz quadrada, mesma quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Os sistemas que não têm a mesma quantidade de linhas e colunas, a gente resolve por outro método, que é o chamado método de escalonamento, tá? Se a gente tiver a oportunidade, a gente vê esse método, tá? Mas o que é a regra de Cramer? É a regra onde cada variável, no caso aqui nós temos 3, né? A variável x, a variável y e a variável z vai ser igual a quem? Ao seu determinante dividido pelo determinante da matriz D, que é a matriz incompleta. O que é a matriz incompleta de um sistema? É a matriz de todos os coeficientes que estão antes da igualdade, tá? Então, ó, x, dx pela matriz D, matriz incompleta. Y, dy pelo determinante D, que é da matriz incompleta. Z, dz pelo determinante D, da matriz incompleta. Então, se a gente for analisar aqui, se eu pensar nisso aqui como colunas, a primeira coluna é a coluna dos x, não é isso? Ó, eu só tenho x, 1x, 2x, 3x. A segunda coluna é a coluna de y, eu só tenho os termos da variável y, 2y menos 1y e mais 1y. E a terceira coluna é a coluna de z, né? Eu só tenho a variável z, 1z menos 1z, né? Então, quem que é a matriz incompleta? É a matriz do determinante que eu vou calcular dos números que estão antes da igualdade, que é a matriz incompleta. Então, no caso, qual que é a coluna de x? 1, 2 e 3, né? A coluna de y, 2, menos 1 e 1. A coluna de z, 1 e menos 1, né? Como é que eu resolvo esse determinante? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. Isso aqui, né? Repetir as duas primeiras colunas. Agora eu vou traçar 6 retas diagonais. 3 para o sentido positivo, 3 para o sentido negativo, pela regra de Sarri, né? Então, aqui estão positiva. E aqui estão as negativas. Então, a primeira retinha positiva, como é que vai ficar? Menos vezes menos, mais 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Última retinha positiva, tudo é mais, né? Então, vai ficar mais 1 vezes 2, 2. Vezes 1, 2. Agora, vamos para as negativas. Menos com menos, mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Próxima retinha negativa, tudo é 1, né? Mais com menos, menos 1 vezes 1 vezes 1, 1. Última retinha negativa, menos vezes menos, mais 3 vezes 1 vezes 1, 3. Então, ó, 6, 1 mais 6, 7. 7 e 2, 9. 9 e 4, 13. 13 mais 3, 16, menos 1, 15. Então, o determinante D da matriz incompleta é igual a 15, não é isso? Agora, vamos lá. Quem que vai ser a matriz dx? Que é a primeira matriz que a gente calculou aqui, ó. A gente calculou o denominador de todas as variáveis, né? Lembrando que resolver um sistema é descobrir o valor das variáveis, que no caso aqui, x, y e z. Então, quem que vai ser o determinante dx? Ó, eu vou até destacar aqui o x. A gente quer saber o determinante da variável x. Então, o segredo é esse. Eu não vou copiar os coeficientes da variável x. Eu vou colocar os termos independentes. Quais são os independentes? 8, 3 e 2. Então, ó, no lugar de x, na coluna de x, eu vou colocar quem? Os termos independentes. Y e z continuam igual. Quais são os números de y?
2, menos 1 e 1. Os números de Z, 1, 1 e menos 1, não é isso? Então, aqui tá a matriz do determinante x. Como é que a gente resolve esse determinante? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. 8, 3 e 2, 2 menos 1 e 1. Eu vou calcular, vou parar o vídeo e vou calcular para não ficar muito extenso, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Então, a variável, a matriz do determinante x deu 15. Então, ó, dx foi igual a 15. Agora, a mesma forma, vamos fazer com y. Então, a gente quer calcular quem agora? dy. A gente quer saber y, não vamos copiar a coluna de y, vamos copiar a coluna de x no lugar de y. Vamos colocar os termos independentes e vamos copiar z. Então, no caso, quais são os coeficientes de x? 1, 2 e 3. Na coluna de y, que é a segunda, eu não vou colocar os números de y, eu vou colocar os termos independentes, que são 8, 3 e 2. Z continua igual. Quais são os coeficientes de z? 1, 1 e menos 1, não é isso? Eu vou calcular e daqui a pouco eu volto. Então, calculamos e dy deu 30, dx 15, dy 30. Agora vamos calcular a última variável, qual que é ela? dz. Então, no caso, a gente quer calcular a matriz z, né? O determinante da matriz z. Então, a gente não vai copiar os números de z, vamos copiar x. Quais são os de x? 1, 2 e 3. Os de y, 2, menos 1 e 1. No lugar dos coeficientes de z, a gente não vai colocar os números de z. 1, 1 e menos 1. Vamos colocar os termos independentes. Então, ó, quais são os independentes? 8, 3 e 2. Então, ó, vamos recapitular. Para a gente calcular a matriz D, que é o denominador de todas as variáveis, a gente pegou a matriz incompleta. O que é a matriz incompleta? É a matriz de todos os coeficientes que estão antes da igualdade. Os coeficientes de x, os coeficientes de y e os coeficientes de z. Calculamos e deu 15 o determinante. Agora, para saber o determinante da matriz x, a gente não copiou os números de x. A primeira coluna não era de x. No lugar dos números de x, a gente colocou os termos independentes, 8, 3 e 2. Calculamos e deu 15. Para saber o determinante da matriz y, a gente não copiou os números de y. A segunda coluna, na coluna de y, a gente não coloca os números de y, que seria 2 menos 1 e 1. A gente colocou quem no lugar? 8, 3 e 2, que são os termos independentes. E a última, z. A gente quer saber a matriz da variável z, o determinante da matriz z, não é? Então, eu vou copiar x, eu vou copiar y e não vou copiar os coeficientes de z. Eu vou colocar os termos independentes no lugar, né? E vou calcular esse determinante. Então, ó, calculamos o determinante da matriz z e deu 45. Então, quer dizer o quê? Que o determinante da matriz de z é igual a 45. Então, no caso, quem que vai ser a variável x? Vai ser dx dividido por d. No caso aqui, quem que é dx? dx é 15, dividido pela matriz d, que também deu 15, né? Então, no caso, quanto que vale a variável x? 15 dividido por 15, 1. Primeira variável. Segunda variável, y. Quem que é y? dy dividido por d. Quanto que deu a variável y? Deu 30. Então, vai ser 30 dividido pela matriz D. Determinante da matriz D, que deu 15. 30 dividido por 15, 2. Então, ó, x1, y2. Agora, vamos ver a última, z. Quem que vai ser z? dz dividido por d. Quem que é dz? 45 dividido por d, que é 15. 45 por 15, 3. Então, quer dizer o quê? Que o terno ordenado, que a solução desse sistema é o terno ordenado 1, 2 e 3. Se caso você quiser fazer a prova, se está certa a sua resolução, você pega essa solução e verifica no sistema, como a gente fazia, verificar a solução de um sistema, tá? Mas a solução do sistema é essa, 1, 2 e 3. Isso aí, pessoal, espero que tenham entendido, viu? Fique com Deus e até a próxima.